mais uma vez, uma quarta-feira, 19 horas, para aquele bate-papo legal, podcast. Como é que é o podcast? O podcast é um bate-papo onde a gente convida sempre alguém com alguma vivência, com alguma história, com alguma informação, que com certeza vai acrescentar na sua vida, vai trazer inspiração, vai fazer com que os nossos horizontes, porque eu falo nosso, porque o meu também, ele se abre, eu consigo ver as coisas de uma maneira diferente. Com certeza a gente sai daqui muito mais, né, motivado a treinar de forma correta, né? Sai motivado também a fazer algum ajuste, porque normalmente a gente sempre aprende algo novo com alguém que vem aqui. Sempre um convidado deixa alguma coisinha assim, ó, na nossa mente, né? E aí a gente transforma nos nossos shots. Então, se você ainda não viu os nossos shots, começa a acompanhar, porque é muito legal. A gente sempre deixa ali um petisco, né, Neto? Um pequeno, como é que fala? Um deguste para que você comece a boiar, né? Já está incomodado, né? Ele com seu toque, está incomodado com o meu cabelo, né, gente? Eu tenho um marido que tem toques. Mas é assim mesmo. E hoje nossa convidada é um convidado muito especial. Por quê, gente? Como convidado, a gente sempre fala que é muito especial. Mas a gente vai falar com uma pessoa aqui que é um maratonista, né? Isso. O cara já correu muitas maratonas, já correu fora do Brasil. Mas... E o cara só perdeu, Vanessa, 50 quilos. Ele já falou, cara. Não é pra eu, falar. eu vou falar só isso. O spoiler já é só isso. Spoiler. O spoiler é que ele é maratonista e que ele perdeu 50 quilos. Só isso, gente. Daqui a pouco ele vai contar o resto para vocês. Né? O povo já fica admirado de olhar para mim e falar, nossa, Vanessa eliminou 22 quilos. Você imagina se olhar para o cara que eliminou 50 quilos. O cara que eliminou a Vanessa. Ele me eliminou. ele praticamente, né, acabou comigo na vida dele, né? Porque eu peso o quê? 56 quilos agora. Mas quando eu estava mais assim, atlética, né? Inclusive, eu estou na Flávia agora para eliminar este benditos 3, 4 quilos que eu ganhei após a minha lesão, porque é sempre assim, né? A gente lesiona e ganha peso. Então, não sei o que acontece. A lesão tem alguma ligação com o peso. A desculpa de quem exagerou. Mas é isso aí, galera. Mas antes do nosso convidado chegar, já se inscreve, deixa o seu joinha, já ativa o sininho aqui para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo no nosso canal. Segue a gente nas nossas redes sociais, porque a gente não está só no YouTube, a gente está no TikTok, a gente está no Quai, a gente no Facebook, no Instagram, no Telegram. O que mais a gente está? Se aparecer outra rede social, a gente está lá. Avisa aí, se tiver alguma rede nova, bota aí nos comentários que a gente vai entrar nela. Você pode ter certeza que esse casal vai botar as caras lá, porque a gente é desses, né? Para abrir uma nova rede, a gente está lá, porque na rede a gente tem que, né, pescar, tem que passar né? informações Tem a ver com os amigos. Com certeza. Né? Então, vamos passar alguns avisos aqui. O primeiro aviso é qual? O primeiro aviso, gente, é que se a gente chegar nos 10 mil inscritos, tá facinho. Falta só você. Está mais perto do que Pois nunca. é. Você, sua parentela, todo mundo que você conhece, os grupos, esses grupos que você faz parte, compartilha aí, às vezes, um monte de coisa, que às vezes nem tem nada a ver com os grupos, né, gente? Vamos convenhamos. Tem coisas que o povo compartilha que é muito legal. Então, vamos compartilhar coisas legais, compartilha nosso canal lá nos grupos, porque se a gente chegar nos 10 mil inscritos, nós vamos fazer R$1.000 de sorteio em Vale Compras, gente. Você vai comprar R$1.000 na Equilíbrio Esportes. Lembrando que há um mês atrás a gente é uma mãe para vocês. A gente acabou de sortear R$3.000. E agora a gente vai sortear mais R$1.000. A gente dá tudo para vocês e vocês têm que nos ajudar também. Como é que vocês nos ajudam? E os R$1.000 podem comprar o que você quiser. Pode ser tênis, pode ser roupa, bermuda, calça de compressão. Inclusive o nosso coleguinha que ganhou, coleguinha que eu falo porque é seguidor, né? E é nosso amigo. Comprou tudo de tênis, gente. Ele pegou R$3.000 e falou: vou comprar tênis para a família toda. Comprou para ele, para a esposa, para o filho. Fez o estoque para o ano. Aí ele falou: agora esse ano eu não vou ter conversa, né? Que quando conversou, todo corredor fala que vai comprar mais tênis daqui a 2 meses, está comprando, porque, né? É artigo de necessidade do corredor. Aí, outro aviso que eu tenho para vocês. Outro aviso muito especial, né, Marcelo? É esse muito especial. Por quê? Porque esse fala de você... Como é que eu posso falar de uma maneira assim comovente, amor? Esse aviso é para você ajudar nosso projeto. Um projeto que é um sonho. Um projeto que é um desejo que já vem há alguns anos aí aflorando aqui no meu peito.
musiquinha de fundo, tinha que ter uma musiquinha. Quer fazer o meu primeiro Ironman 70%. Ele já vai chorar, gente. Olha o olho cheio. Os olhos já estão vermelhos. Isso é real. Faz parte. Então, galera, eu tô chorando porque o treinamento tá sofrido. O processo tá sacrificado. Tá um sacrifício. São muito 2 grande. horas da manhã, esse homem acordando, batendo panela. E eu precisando dormir, minha gente. Mas é assim, eu saio de Mas eu fininho. conto com vocês para ajudar a gente a pagar o quê? O que, que a gente Então, tem a que gente pagar? tá fazendo uma rifa, né, do sorteio de R$600 em compras na Centauro. Essa rifa tem o objetivo da gente pagar alguns custos, né, para participar desse nosso primeiro Ironman 70.3, que é a bike. Eu adoro uma quando você fala nosso. O seu em breve, né? Ai, nossa, eu me sinto fazendo Ironman. Então, que vai ser? Que é a compra da bike. Eu já comprei a bike, eu me antecipei para poder treinar, né? Porque senão não tinha como treinar. A gente comprou a bike, colocou já na pensou parcelada. ele chegar lá no Iron e ele ter que inaugurar igual tem. Gente, não dá aí pra você tem inaugurar condição, no dia da Aí prova. fica difícil. Então a gente parcelou e os boletos estão batendo na porta. E a gente conta com vocês nessa rifa para poder ajudar no pagamento dessa bike e também, gente, na inscrição para o Ironman, que está na porta, já está aberta. E eu preciso fazer essa inscrição o quanto antes, porque já pensou, Deus me livre. E o valor da rifa, gente, o valor é 50 centavos. Isso, 50 centavos cada nem número. vai, nem vem. Você vai comprar cada número. Agora não compra só um, um, né, gente? Só um, né? Você compra 10, 20, 100, 50, 100. 200. O que o seu coração aí mandar, você compra aí de bilhete. Com certeza. Toque, Deus toque. E agora, a coisa mais importante é o quê? Se inscrever no canal. Já falei. Deixar o like. Mas tem que relembrar. Mas bora relembrar, né? Deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, gente, porque o sininho é importante. É isso aí. Porque quando a gente começar aqui, que iniciar o nosso vídeo, você vai receber notificação aí do celular. Sim. E você não vai perder nenhum momento dos nossos podcasts. Garanto que você vai ter, lógico, muita alegria, pelo menos alegria de estar aqui. Eu estou aqui me aproximando do microfone. Eu pensei que era de mim. Eu acho que é por isso que a minha voz do Pará estava saindo mais alta, não foi? Eu estou bem pertinho aqui. E eu fico longe, né? Peraí, deixa eu pôr mais para cá. Mais perto agora. Porque a minha voz sai bem baixinho. Então, Vanessa, sem mais delongas, eu vou chamar aqui nosso convidado, colocar ele na tela para que ele possa se apresentar para a galera. Então, ó, chegue junto aqui da gente, Thiago Gomes, seja bem-vindo aqui. E é Gomes, viu? É família. Canal, nosso Thiago, se apresenta aí, fala um pouco de você para essa galera, para a galera conhecer aí um pouco. E aí, galera, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar participando aí desse momento, né? Eu que sou fã de vocês há muito tempo já. Tenho certeza que vocês fazem parte também dessa minha história aí na corrida. Participei já de alguns eventos aí, prestigiando. E sempre muito legal, sempre muito bacana tudo que vocês organizam. A gente percebe muito amor, a gente percebe muito carinho, muito cuidado em cada atleta, incentivando sempre a todos a cuidarem, né, da sua saúde, mudar o estilo de vida. E isso aí realmente é algo que não tem preço, né? É algo que realmente a gente precisa levar como legado e vocês fazem isso com uma grande maestria, né? E a gente só tem a agradecer, né, vocês aí por estarem aí compartilhando tudo que vocês fazem aí com a gente. Meu nome é Thiago Gomes, né? Tenho 36 anos. Sou um ex-obeso, né? Durante toda a minha vida, né? De criança, adolescente, sempre fui uma criança sempre acima do peso, né? Sempre fui um apaixonado por esportes, mas devido a algumas limitações de saúde e realmente falta de cuidado, falta de realmente ter uma instrução melhor, a gente acabou aí levando isso, construindo, né, de forma errada aí uma alimentação desequilibrada, a falta de atividade física, e isso se estendeu aí até a minha vida adulta, aí mais ou menos até os meus 29 anos. Até 28, 29 anos foi quando realmente eu tive o susto, né? A gente fala que às vezes você migra pelo esporte ou pelo amor ou pela dor, né? No meu caso foi pelo susto mesmo, foi pela dor. Eu com 28 anos já estava com um grau já diagnosticado de hipertensão, obesidade já grau 3, na fila da cirurgia bariátrica. E quando eu fui para um cardiologista, numa consulta, e lá ele aferiu a minha pressão, lá quando ele verificou eu estava 18/11,
E foi quando ele chegou para mim e perguntou, né, se eu tinha filho, e eu respondi que sim, né? Ele perguntou se eu queria ver a minha filha crescer, né? Se eu tinha realmente essa pretensão, né? Porque do jeito que eu estava, 80% dos jovens, né, na minha idade, quando tem um infarto, ele é fulminante. Então, se eu continuasse naquele ritmo de vida, provavelmente eu não conseguiria acompanhar minha filha crescer. E aquilo mexeu muito comigo, né? Eu passeava alguns dias em casa, olhava para ela, começava a chorar. E eu tomei uma decisão, né? Realmente é algo que a gente precisa decidir, né? Eu encontro ainda muitas pessoas, né? Eu não tenho tempo, não é para mim, eu não consigo. E eu falo, desculpa, né? A gente, quando a gente quer, quando a gente realmente determina um propósito, o processo não é fácil, mas a gente consegue, né? Então foi aí que eu comecei a focar, procurei um amigo que era personal, da época de colégio. Hoje, por ironia do destino, hoje é sócio, né, no CrossFit que a gente tem. Então foi uma relação que a gente vinha do colégio e se estendeu aí até os dias de hoje, né? Uma parceria que deu muito certo. E eu procurei, né? Felipe, eu quero perder peso. Ele disse, vamos lá. Então, os primeiros dias era funcional, a todo término de treino era vomitando, né? Então, mas eu tinha aqui como propósito primeiro, que eu queria fugir da cirurgia bariátrica, eu, né, não queria, porque vários colegas que eu acompanhava, né, que eu via que é uma cirurgia que ela é muito invasiva, né, ela é muito complicada, a recuperação, e eu disse, eu quero tentar sem a cirurgia, né? E fui, né, comecei na academia, comecei a pedalar, não me encontrei muito no pedal, e até então fui caminhando na esteira, o colega meu, o Emílio, ele disse, rapaz, vamos correr, rapaz, tá nessa esteira aí, só 2, 3 quilômetros. Eu disse, não, mas não aguento não. Aí a empresa que eu trabalho, ela, na época, ela incentivava muito corrida de rua, né, aos colaboradores a participarem das corridas, eles pagavam as inscrições e a gente ia. E imagine eu pesando 136 quilos fazendo uma corrida de 5 quilômetros. Não deu muito certo, né, a primeira, né? Então, lá em 2013, eu corri a minha primeira corrida. Corri não, caminhei, né? Passei 2 dias derrubado de cama. Eu disse, eu não quero isso mais nunca na minha vida. Você é doido? Terminei 5 km em quase 1 hora. Aí ele disse, não dá não. Aí passei com aquilo adormecido. Foi quando eu voltei para esse meu amigo personal, a gente começou a focar mais. E acho que uns 2 meses de treino eu comecei a ir ajustando a alimentação. Comecei a perder peso e percebi que com a corrida eu conseguia perder mais fácil o peso, né? Associando alimentação e atividade, eu disse, opa, eu acho que é por aqui, né, o caminho. E aí na segunda corrida que eu participei, já foi o resultado melhor, eu usava o Mormai para marcar, o tênis assando o pé, aquele corredor raiz, né? Tá. Só um minutinho, para a gente não vamos começar a entender mais. Vamos por parte. Não queira contar logo tudo de uma vez, não. Senão vamos deixar as pessoas degustarem dessa história. Deixa eu te fazer uma pergunta logo no começo. Você foi para o médico, você não estava bem, né? Você passou mal por conta da pressão. E aí você já sabia, lógico, que tinha questão de você estar acima do peso, porque a gente mesmo nota que a gente está acima do peso. A sociedade já nos faz notar, mesmo que a gente não queira, né? E a gente sente a questão do excesso de peso, né? No meu caso, eu senti cansaço, algumas dificuldades, limitações. E olha que eu não tinha esse excesso de peso que você tinha, né? Eu tinha 22 quilos a mais, mas eu já sentia, a gente se sente muito mais com indisposição, junto que você não é uma pessoa ativa, né? E além de tudo, você está sobrepeso. Então veio toda essa situação. Quando você decidiu, porque você tinha essa opção de fazer a bariátrica, né? E lógico que aqui a gente não está para falar que a bariátrica é melhor, ou que eliminar peso só com atividade física e alimentação melhor, não estamos nesse padrão. A gente sabe que algumas pessoas têm necessidades e precisam, né? No meu caso do Thiago, a gente optou por fazer atividade física e tentar eliminar o peso através da alimentação e de uma rotina mais saudável.
não significa que as pessoas que fizeram bariátricas, elas não tentaram isso, né? Algumas pessoas tentam, mas elas não conseguem. Tem outros eles problemas de saúde que muitas vezes impede, mesmo até elas de fazer uma atividade física que vai ajudar. Aí vamos lá, você, primeira coisa, Thiago, você foi por conta, você começou a fazer atividade física por conta, deixa eu entender isso. Você procurou alguém que pudesse lhe ajudar, porque a gente sabe que quando a pessoa está com sobrepeso, ela está, como é que fala? Ela está sobrecarregando as articulações dela. Né? Você até falou aí que é uma verdade, na minha primeira corrida, para mim, a surpresa, eu fiz 5 quilômetros em 36 minutos. Meu marido não esperava que eu fizesse. Eu estava tão desacreditada, Thiago, que ele largou e falou, olha, fica aí, porque eu vou largar na frente, sabe? Aí eu terminei vendo ele terminou, lógico, bem na minha frente, mas eu vi ele cruzar e eu cheguei, eu acho que uns 7, 8 minutos depois, né, Neto? E ele foi me procurar na curva dos 2,5, para você ter uma ideia de como ele acreditava em mim, assim, Então, para mim, foi uma surpresa. Mas eu terminei, porque eu estava tão desesperada, me empolguei com aquela galera, aquela energia, sabe? De corrida, que só a gente que corre sabe. E eu fui desesperada, sem técnica nenhuma. Eu parecia que estava caindo na rua, sabe? E quando terminou, não doía, só não doía o fio do cabelo, porque o fio de cabelo não dói, né, gente? Mas o resto doía até parte do corpo que eu não sabia que existiam. Eu descobri ali na corrida. Porque quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, para levantar, igual a academia que você faz. Mas me conta um pouquinho, você procurou alguém, você seguiu alguma coisa, você começou por conta, e depois você viu a necessidade de ter alguém para te acompanhar. Como funcionou isso? Só voltando aí um pouquinho, né, Vanessa? É importante até frisar, muito bem, você falou. A nossa história que a gente compartilha não é realmente julgando, faz essa opção, né, da cirurgia. Tanto que eu estava nesse processo, né, de ir, porque realmente eu conheço até alguns amigos que optaram pela cirurgia e hoje estão muito bem, e hoje praticam atividades, são bem ativos, enfim, e é louvável, né? Eu digo, tudo está na nossa decisão mente. Quando realmente eu consigo colocar na minha cabeça, eu preciso mudar na minha mente o meu estilo de vida, então não importa se vai ser com a cirurgia ou com a atividade física, só com a atividade física, né? Ambos você precisa mudar a sua mente para poder dar certo, né? Senão, ou só com a atividade ou com a cirurgia, a chance de você voltar tudo novamente é muito grande, né? Então, realmente o acompanhamento com os especialistas pode fazer toda a diferença aí nesse processo. Não é um processo fácil em ambos os caminhos, né? Não foi para mim, né? Não é para mim, né? Eu falo ainda, eu ainda brinco muito, né? Minha cabeça ainda é de gordo, né? Eu luto contra ela todo dia. Então, quando eu comecei, quando eu decidi de fato, né? A gente, quando está, muitas vezes, eu vou falar o meu exemplo de vida, quando a gente está numa situação de obesidade, em alguns momentos a gente não se vê naquela estrutura, né? A gente sabe, a gente sofre muitos preconceitos, né? A gente sobe no ônibus, eu passei por algumas situações muito constrangedoras, né? De você querer comprar uma roupa e não achar o tamanho que você gosta. Eu até brincava, né? Eu ia na Riachuelo, eu disse, rapaz, o estilista da Riachuelo, ele não gosta de gordo, né? Porque era só, eu não encontrava, eu disse, rapaz, o cara tem preconceito, não é possível, né? Eu quase chorei no provador quando eu vesti a primeira vez uma bermuda abaixo de 50. Cheguei a usar mais de 60 de manequim, né? Então, é muito gratificante você chegar... Você tem quanto de altura, Thiago? Tem 1,70. Né? Então, eu passei por situações de não conseguir passar numa catraca do ônibus, de você sentar do lado de uma pessoa e a pessoa ficar com você, sentir que ela está incomodada, de apelidos, enfim, de várias situações. Mas, assim, eu não, externamente, eu não ligava, né, entre aspas, mas você sentia, né, realmente, né, que algo lhe incomodava. Você, na verdade, não deixava transparecer, né? Exatamente, né? Internaliza muito aquilo, né? Eu lembro muito quando eu comecei, porque eu não sei você, mas eu fiz muitas, mesmo antes mesmo de tomar a decisão mesmo na minha vida,
A gente que é gordinha, a gente passa pelos processos, às vezes, de fazer dietas que não funcionam. Fingir Então, tudo. aí eu fiz Dieta da também. lua, do sol, da fome, da água. Você imagina. Passei fome, tudo. Só que acontece, as pessoas tendem a começar a te julgar no sentido assim. Eu ouvi, não sei você, mas eu ouvi assim: ah, faz dieta e não perde 1 quilo. Ah, foi pra academia e continua barrigudo. Né? Essas coisas assim, né? Essas coisas, gente, que eu falei já aqui, não ajudam em nada quem está no processo. Até hoje, né? Até hoje, esse rapaz, você corre tanto, ele é assim. Esse rapaz, eu tô melhor que você que tá parado. E não sabem a tua história, né? E não conhecem quem você era. E julgam o livro pela capa. É muito forte isso. Ô, Diabo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria saber quais foram os teus maiores desafios, né, que você enfrentou durante esse processo. Não estou falando de agora, né? Não, logo no começo. No processo que você estava aí com seus 50 quilos a mais, qual foi o maior desafio? Foi a questão das pessoas, foi a comida, o controle, foi, né? Foi o exercício, foi começar uma rotina. Quais foram os teus maiores desafios? Cara, vou dizer a você, para mim o maior desafio realmente até hoje a questão da alimentação, né? Eu costumo dizer, pela minha experiência, que a alimentação é 70%, né? 30% você complementa com atividade física para você chegar ao resultado. Mas quando a gente consegue realmente associar as duas, o resultado ele é bem satisfatório. Mas para mim, no meu caso, realmente a alimentação ela é algo muito difícil, porque assim, ela tem que ser constante, né? A reeducação alimentar é algo que precisa estar incorporado no nosso dia a dia, né? E é muito fácil, né? A gente ir para o fast food, a gente pegar algo que está mais fácil, a gente ceder alguma coisa ali, algum doce, alguma coisa, e cada um tem a sua fraqueza em qual seja a área. Então, chegou um ponto aqui no trabalho, no início, que eu dizia, pessoal, quando for lanchar, não me chame. Né? Estou num momento, né, assim, então, eu tratava a comida como uma droga, né? E ela né? Se você uma não compulsão, realmente... né? É uma compulsão. Se você não tem o controle dela e ela te domina, então você precisa tratar, né? Então, eu tive essa dificuldade, até hoje tenho, gosto muito de comer, gosto. Mas eu disse, hoje treino, hoje eu faço tudo. Porque assim, eu gosto de treinar, eu gosto de me exercitar. Né? Hoje incorporou realmente na minha vida, hoje é fácil para mim treinar, né? Mas realmente cuidar dessa outra parte é um desafio que é diário, que é constante, que a gente precisa estar realmente se policiando, né? Geralmente quando eu escolho as provas que eu participo e eu foco, né? Eu quero fazer determinado objetivo em tal prova. Eu sei que eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso estar treinando, preciso estar dormindo melhor, preciso estar tomando água, porque eu quero alcançar aquele objetivo. Então, as provas, né, para a gente, ela acaba sendo um aliado, né, nessa manutenção. Né? Eu falo assim, você chegar a perder 20, 10, 30 quilos, entre aspas, é até fácil, né? Mas você conseguir realmente manter essa constância, manter é o grande desafio, é o X da questão. Eu sempre falo isso, Thiago. As pessoas, eu falo, gente, eliminar não é difícil. Porque você começa, você se empolga, né? Principalmente a gente, quando perde, elimina peso muito rápido no começo. E eu eliminei 10 quilos em um mês. Então, esse processo de eliminar te deixa empolgado. Só que o problema é depois. Você está com o resultado na mão. Se você bobear, principalmente porque o nosso corpo ele tem aquela memória ainda. Eu não sei você, até ia perguntar, Thiago, eu não era uma criança obesa, eu não fui uma criança obesa, eu não tive essa dificuldade. Eu vim começar a engordar, e não foi de gravidez. Eu sempre falo, as pessoas pensam, foi porque engravidou. Não. Eu engravidei da primeira filha, continuava magrinha, do segundo filho, e aí foi no processo dos 30 anos, aquela mente de hormônio, e eu acabei meio que relaxando mesmo. A gente não percebe, vai ganhando peso, e a rotina muito corrida, má alimentação nos horários errados, comia muito à noite e não de dia. Às vezes pulava a refeição, por incrível que pareça, a gente que pensa que o gordinho come muito.
Mas o gordinho, muitas vezes, não come em alguns horários, ele desconta em outros. Então, era aquela que comia muito à noite. O meu horário de comer era à noite. Eu ficava ansiosa, era um momento que eu trabalhava muito, sempre trabalhei fora, mas também sempre trabalhei embaixo de casa, sempre complementei com alguma coisa. E aí eu te pergunto, Thiago, você foi uma criança, você sempre sofreu com obesidade, ou você ganhou peso sem perceber, por conta dessa desordem, como no meu caso, a gente às vezes deixa de tomar o café da manhã, pula o almoço no trabalho, para fazer alguma coisa. Eu ia para o centro resolver problemas, esquecer de almoçar. Então, às vezes a gente faz isso com a gente, né? A gente não percebe como a gente está se envenenando e se prejudicando a si mesmo. Mas como é que foi a sua história de ganho? Eu desde criança, né, eu sempre me vi gordinho, né? Eu tive muitos problemas de saúde mais novo, tive muitos problemas com alergia, fiz muito tratamento com corticoide e geralmente isso lhe dá um certo ganho de peso, né? E juntando com a má alimentação que eu tinha, isso aí foi a bomba, né? Assim, né? Onde realmente estourou. E eu cresci com aquilo, né? Eu era gordinho por causa dos tratamentos que eu fiz, né? E a gente usava aquilo como muleta, né? A gente comia errado, era biscoito recheado, era tudo. Que a gente não percebe, né? A gente não percebe, a gente vai... E o e até tempo vai replica, passando, né? Os filhos, né? Exatamente, e o tempo vai passando, e aí eu cresci, adolescente, fui jovem, casei gordinho, minha esposa disse que eu ainda casou com 2 maridos, né? O passado e o atual agora, né? Aí ela disse, eu resgatei o gordinho e tratei dele. Tá vendo? Eu tenho uma amiga que fala que cortou as unhas, deu banho, ajeitou ele, às vezes assim, Marcela, né? Então, e ela para mim foi super importante nesse processo, né? Foi super parceira, me ajudou de uma forma fantástica, né? E antigamente ela ajudava no suporte, né? Hoje ela participa das competições, né? Tá focada treinando, vai fazer a primeira meia maratona, tá empolgada também. Muito bem. Vocês foram inspiração para a gente como casal, né? Ajudou ela também a gostar, né? A acompanhar, né? Então, a gente acompanha vocês há algum tempo, né? Tem aí uns 5, 6 anos já que a gente tá nesse meio do esporte e vocês ajudaram, de uma certa forma, a gente manter, né? Isso aí que a gente fala, né? E é muito importante, né? Eu sempre gosto de compartilhar a minha história, como eu digo. Às vezes é muito gratificante quando eu recebo algum direct, alguma mensagem, diz, eita, bicho, eu tava assim, mas quando eu vejo uma foto tua de um antes e depois, quando eu tô às vezes desanimado, tá 5 horas da manhã, tu posta lá, treinei. Meu amigo, eu tô fazendo o quê? Vou treinar também, né? Então, isso aí é o que recompensa, né? De uma certa forma, a gente acha que não está ajudando indiretamente alguém, mas alguém tá vendo, né? Mesmo Sim, que alguém não comente, não curta, não fale nada, mas... Tem os seguidores anônimos que estão sempre aqui, são os fãs Exatamente. Exatamente. Eu lembro que uma vez a gente já tinha conhecido esse rapaz, já que contou essa história, e eu já tinha visto, elogiava muito a eliminação de peso dele, e ele nunca falava, porque ele é muito introvertido, tímido, e dificilmente ele conversava assim, de se abrir. E um dia ele conversou comigo, que ele queria que a esposa dele também fosse, tal, ele ficava mostrando os nossos vídeos, ela começou a acompanhar muito, eu postava, eu percebi que você percebe, quando você posta nos stories, a primeira pessoa a ver sempre, né? Ela fica lá no topo, então ela começou a ser essa pessoa que via, ele falou, olha, tá vendo você e tal, porque eu quero que ela corra. E aí eu falei, olha, coloca ela na assessoria e tal, fui dando os caminhos que o Neto utilizou comigo, né? Então você leva ela, ele vai junto e tal, usa o que ela gosta, que ela gostava de outro tipo de esporte, que é esporte coletivo, você fala, olha, vai melhorar teu físico, você vai jogar o futebol melhor, porque ela joga futebol e tal. Aí ele virou e falou para mim, olha, Vanessa, você sabia que eu comecei a seguir você antes de eu eliminar peso, e que foi através da sua história de eliminação de peso que eu decidi eliminar o meu peso também. Eu não sabia, ele era seguidor antigo, a gente conhecia ele, virou amigo, a gente na casa, mas eu não sabia da história. Às vezes as pessoas não contam pra gente, mas elas esse tipo de história não tem preço, né? Realmente. Não tem. Você falar isso pra gente agora não tem preço, porque as pessoas pensam assim, não, vocês não precisam disso, vocês são altamente motivados. Não,
Então, gente, o Thiago também tem dia que o Thiago tá down, sabe? As coisas não são 100% nem na vida dele, nem na minha. Tem dias que a gente não tá legal nem psicologicamente, a gente tem circunstância na vida dele que vai além do peso da atividade física, outras coisas que acontecem. E até o nosso psicológico, né? Eu tô em preparação para a maratona agora, né, em Porto Alegre. E às vezes estou acordando 4 horas da manhã, 3h30, o pessoal, rapaz, você acha que eu acordo 3h30 da manhã feliz? Ah, velho, não, meu amigo, eu queria estar dormindo, eu queria estar descansando. Certeza, a cama chama. Enquanto tá chovendo. Eu quero até aproveitar, Tiago, essa entrada que a gente deu na família, porque a gente sabe que esse processo seu de perda de peso, mudança, ele não só atingiu você, né? Não. Exatamente você. Então, eu queria saber, assim, como que essa mudança, esse processo todo, ele afetou nas outras áreas, na família, no trabalho, nos relacionamentos. Relacionamentos em Ele geral. afetou de alguma forma, não? Para melhor, para pior, de repente? É porque às vezes até a gente sabe que a pessoa que está acima do peso ela fica mais introvertida. Isso, é. E às vezes ela começa a ter uma vida social melhor. Não estou falando que a pessoa que é gordinha não tem. Mas, exemplo, a gente às vezes começa a se enclausurar, né? A gente começa a ficar mais retido. Como ele falou, você passou dificuldade até para pegar um ônibus. Então, você começa a se tornar mais sociável. Você vai para os lugares, para o shopping, quer experimentar roupa. Então, como mudou o seu dia a dia, tanto familiar como socialmente? Vou dizer a vocês assim, que mudou 1000%, né? Apesar da minha vida toda ser o gordinho brincalhão, né? Eu sempre entrava na resenha, sempre fui de brincar com todo mundo, né? Eu usava, acho que isso como uma ferramenta de defesa, né? Para não deixar aquilo me abalar com certas críticas, com certas piadinhas que vinham, enfim, né? Com certas negatividades, então a gente usava isso como escudo, né? Eu usava isso como escudo. E após realmente perder peso, muita coisa mudou, né? Primeiro muda tudo em você, né? Fisiologicamente falando, a disposição, a motivação, você já começa o dia treinando, já passa o dia bem melhor, então já muda isso aí. A família, a qualidade acompanha, né? Como eu falei, a minha esposa, ela foi peça fundamental, né, nessa transformação, porque, querendo ou não, ela me acompanhava no sedentarismo e na má alimentação e começou, mesmo que indiretamente, me acompanhando na vida fitness, né? Então, você não fazia... Ajudou ela. Então, de uma certa forma, ela levou. E acabou que a minha filha, ela desde novinha, sempre teve a minha tendência, né? Ela sempre foi mais fortinha, né? Então, se você vê ela hoje ela faz ginástica rítmica, tá na escola mesmo, está bem dedicada, está querendo entrar para a seleção lagoana, então, e hoje ela está magérrima, então assim, eu digo, tá vendo? Vai tudo depender da sua dedicação. Então, hoje, lá em casa, todo mundo tem uma consciência, né, que precisa se cuidar, que precisa estar com a alimentação bem cuidada, precisa se exercitar, e, consequentemente, vários amigos também em volta começaram também... Né? É direto, Tiago, qual tênis que eu compro? Tiago, relógio, isso, o tempo, como é que tá? Então, você acaba contagiando os que estão em volta de você, né? E até longe, né? Recebo muita mensagem, e aí, o que tu acha disso? O que tu acha daquilo? Eu sou treinador, não, vou dar minha experiência, né? Mas eu sempre indico os profissionais, seja nutrição, fisioterapia, psicólogo, o que for, eu sempre encaminho para um profissional para realmente dar, mas eu posso compartilhar. Mas aí você se tornou uma referência, né? Você se torna, não é uma questão que o Thiago ou eu, né, ou qualquer pessoa que ali começa a se exercer. A gente exerce influência, boa ou mal, a gente exerce influência. E se a gente se coloca em uma rede social, a gente acaba se tornando mais público. Então, assim, o Thiago contou a história dele que nem a gente, né? A gente conta a nossa história desde o início. Já conta a história do preparo para maratona, né? Eu lembro dele fazendo campanhas para correr fora, né? Projetos. Então, esse contar de história, a gente começa a se tornar uma influência, né? Uma influência naquele meio, seja pequeno ou grande, você se torna uma influência, um referencial. E as pessoas vão perguntar, né? O Thiago falou, inclusive, que já fez. Você fez quantas maratonas, Thiago, já? Conta pra gente. Eu fiz 4 maratonas, esse ano vai ser a minha quinta, né? Quinta, né? Eu tenho uma pergunta para você, ó.
Como é que foi, Tiago, a experiência, no caso, né? Sua primeira experiência numa maratona? Como é que Cara, foi? Como é que foi essa... E Como é qual que foi maratona sua... foi? como é que foi sua preparação? vou ser bem Tal, como é que foi sincero. isso? Vou ser bem sincero com você. A minha primeira maratona foi trágica. Não tem glamour. Você imagine, assim, quando eu comecei a correr, minha esposa ficava louca, porque para onde eu ia, eu queria ir correndo. Eu ia para casa do amigo, eu ia correndo, eu ia para o supermercado, eu ia correndo, e ela ia de carro e ela disse, rapaz, você está ficando doido, né? Então é aquela empolgação e era correndo desenfreadamente, enfim. E eu coloquei na cabeça, rapaz, eu quero fazer uma maratona. Eu só tinha feito uma meia maratona e eu tinha me inscrito errado nessa meia maratona. Eu não tinha assessoria, eu não fazia suplementação, eu não tinha nada, né? Então, eu coloquei na cabeça e fiz aquela... E fui logo fazer a maratona de Recife, né? Da Maurício Nassau. Uma prova extremamente dura, né? Tem Antigamente era subida, né? subida, era 3 voltas de 14, um percurso muito difícil, muito quente, e eu fui totalmente despreparado, né? E para você ter noção, quando eu fui para a maratona, eu trabalhei de manhã, fui de carro, cheguei lá faltando 10 minutos para a largada. Meu Deus, Antes da largada, eu comi uma lasanha no molho branco. meu Deus. E por aí você imagina o que é que deu, né? Então, deu errado no meio da prova, procurei um posto para conseguir refúgio, então eu fui caminhando até um banheiro no posto, o pessoal passava por mim, vamos lá, digo, peraí, chego já. Ficar com uma lasanha depois da prova, Lasanha molho branco. É porque Então, eu vi no falou comer massas, aí ele falou, vou comer. uma lasanha bem... E aí eu terminei a prova acho que em quase 5 horas. Horrível, todo dolorido. Aí o Siddhartha na época, né? Vocês lembram do Siddhartha, né? Sim, grande amigo, Siddhartha. Então o Siddhartha chegou, Tiago, seguinte, bicho, tu tem um potencial bom, assim, assado. Deixa eu te indicar para uma assessoria. Você vai, bora. Aí ele me indicou na época, né, que até hoje eu permaneço com essa assessoria lá de Campo Grande. E hoje não é só assessoria, né, ele virou um grande amigo, um pai na corrida para mim. Hoje, até as performances que eu tive, eu devo tudo a ele, né, que é esse treinador meu, André Milani, que é da Percurso Livre lá do Mato Grosso do Sul. E desde então ele disse, e ele é quem é o meu freio, né? Ele disse, olha, tu vai fazer essa prova, tu não vai, tu vai fazer assim, tu vai assado. E em 2017 eu entrei para assessoria e só voltei a correr a maratona já em 2018. Aí sim, eu fiz toda uma preparação, eu fiz todo um ciclo, tudo treino, tudo bonitinho, alimentação, perdi peso e tal. E consegui fazer lá em 3 horas e 45, né, em São Paulo. Nossa, diferença também, né? Então para mim sair de quase 5 horas para 3h45, né, foi algo, muito, né? gente. E terminei... Surreal você olhar assim, não é uma diminuição de 10 minutos, né? Não, mais de hora. Mais de hora, então foi muito bom, foi uma experiência muito bacana, né? Então, em São Paulo não é uma prova fácil, né? Que foi a prova da CIT também, então foi uma prova muito difícil. E até então, para mim, eu tava ótimo, né? Rapaz, estou bem, né? Corri maratona bem. Aí ele chegou para mim e disse, Thiago, eu ia em janeiro de 2019. Aí ele disse, André, eu quero fazer a volta da Lagoa. Aí ele disse, rapaz, 50 quilômetros, não vai não, tal. Eu disse, não, rapaz, mas vai dar para ir. Ele disse, deixa eu fazer uma proposta melhor, só para Berlim. Eu disse, você tá doido? Eu vou para Berlim, você tá doido? Eu disse, não. Ele disse, bora, rapaz, você quer ir? Eu disse, querer, eu quero. Eu disse, bora, eu lhe ajudo. Aí ele disse, rapaz, bora. Então, foi quando eu realmente comprei a ideia, né, e comecei a fazer campanha, vender camisa, rifa, treino, enfim. Então, Berlim, para mim, hoje eu carrego com muito carinho, né, porque quando eu fui fazer Berlim, um mês antes eu estava com uma lesão no joelho, né, praticamente estava arriscado a não conseguir treinar. Eu estava com a maratona de Florianópolis para fazer em agosto, e esse treinador e na semana da maratona ele disse, você não vai correr essa prova. Eu disse, não, mas eu estou com passagem comprada, inscrição feita. Ele disse, você não vai correr. Seu objetivo é Berlim. Florianópolis você tem todo ano, Berlim não.
E eu tive que mudar minha cabeça, né? É aquele negócio, é o pai dar o não e você aceitar, né? Então, resultado que naquele mesmo ano eu fiz a meia lá em Florianópolis, fiz meu RP, né? Fiz 1h40 lá. E ele disse, agora sim, você está pronto para correr o Berlim, né? E aí foi muito especial, né? Eu fiz até hoje é o meu melhor tempo, fiz 3h23 lá em Berlim. Baixei mais de 20 minutos do que eu tinha feito em São Paulo. E realmente é uma experiência única, né? E valeu tudo a pena. Né? A gente sabia, né, que estava sendo acompanhado através do chip, quando eu recebi a mensagem, a gente está montando torcida aqui para acompanhar, então a galera acompanhava no aplicativo, nos grupos lá, o pessoal fazendo festa. Então eu sabia que tinha gente aqui, naquele momento, no meio da maratona, torcendo por mim, acreditando. Então, para mim ali, eu levei um peso muito grande, e quando eu entreguei tudo o meu melhor ali, para mim, ali assim, não, agora eu cheguei no meu auge, né? No ápice, né, do atleta. Ou seja, posso me aposentar. E quando eu fiquei a 2 segundos do recorde mundial lá, aí foi Eita! É aquele negócio, essas corridas internacionais, né, tipo a Maratona do Berlim, ela lhe proporciona correr na mesma pista que o recorde mundial da prova ela é quebrada, né? É diferente de uma Fórmula 1, é diferente de uma Copa do Mundo, né, que você não vai ter vontade de jogar ali, né, com os melhores, né, naquela mesma Você corre no mesmo local, né? No mesmo local. E a energia de você ter 50 mil pessoas, todas fazendo uma maratona. De vários lugares, de várias línguas. Então, é engraçado que o pessoal fala, mas tu fala pelo menos inglês? Eu digo, não, meu amigo, quem tem Google Tradutor, tem tudo. Então, eu fui sozinho, né, daqui, né, chegava lá, disse, rapaz, você é doido, eu digo, sou, mas... Então, eu fui, deu tudo muito certo, foi uma experiência incrível, né? E realmente hoje eu tento manter, né, motivando, incentivando pessoas, ajudando como eu posso, me cuidando, né, lógico. E como eu falo, a tarefa mais difícil é o pós, né? A gente realmente conseguir manter esse foco, mas direto ao encontro, né? Rapaz, eu não tenho tempo. Eu digo, tenho. Você, de 4 às 5 tá fazendo o que da manhã? Tô dormindo. Isso dá 4 horas, meu amigo. Mas eu sou muito cansado, eu digo, eu também tô. Vai depender do que você quer como objetivo. Se você quer 4, 5 horas da manhã, tá cuidando do seu corpo agora, ou tá acordando 4, 5 horas da manhã daqui a 20 anos, cheio de dor. Aí a escolha é sua. Então, o papo é muito reto, né? Não, você está certíssimo, Thiago. Porque eu ouço muito isso. Quando eu comecei a fazer a eliminação de peso, não tinha a Laurinha pequena, mas eu tinha os dois. Mas que agora já são adultos e tal, né? E aí, quando eu comecei, aí tinha os dois. Aí o povo chegava, mas eu tenho filho. Eu falei, mas eu tenho. Mas eu trabalho também. Mas eu não sei o quê. Aí você fica, mas eu tenho a casa. Mas eu não tenho funcionário. Eu falei, eu também não tenho. Então, assim, aí quando veio a Laurinha, eu vou falar assim, mas aí tem os filhos mais velhos. Só que a minha filha mais velha estava na faculdade trabalhando. Eu não podia alugar uma filha mais velha, né? O filho do meio, ele é mais velho que a mais nova, mas ele está no mesmo patamar de arenga com a mais nova, sabe? Então, assim, não dava para deixar os dois, porque senão não ia encontrar nenhum dos dois. Aí as pessoas acham que a gente não tem realidades, né? Eu sempre falo. As pessoas falam assim, mas é mais fácil para você. Não, é mais fácil para fulano. Então, o que eu percebo muito, Thiago, é que todos nós temos, lógico, uns com uma vida mais corrida do que outros. Lógico. Mas eu percebo que tem uma frasezinha que diz assim, que as pessoas que mais conquistam são aquelas que conquistam sonhos, são as mais ocupadas. Porque, por incrível que pareça, quanto mais ocupado a gente é, mais a gente arruma tempo para aquilo. Exatamente. Hoje eu estou numa rotina que eu trabalho secular, né, normal, na minha jornada normal. Estilo viva de corrida, né? Eu treino logo cedo, venho trabalhar, depois eu vou lá para... Era bom, né, Thiago, se a gente ganhasse dinheiro correndo, né? A gente ia até para padaria correndo. Ótimo, mano. Eu estava rico já. Não é?
O Thiago ia ser milionário, a esposa dirigindo e ele correndo. Ótimo, Então, aí eu venho trabalhar, saio daqui, vou pro cross, treino lá no cross, tomo conta como proprietário também, chego em casa 10 e 11 horas da noite, às 5 horas da manhã tá de pé de novo. E aí, aquele negócio, você fala, né? É treino 2 vezes no dia, 2 trabalhos. Então, assim, é cansativo? É muito, né? Mas aí vai depender do qual é o seu objetivo. Certeza. O que é que você quer? O que você quer, né? Ao que você deseja. E você deseja que você pagar um preço. E para pagar esse preço, tem que estar disposto a pagar esse preço. Você vai ter que abdicar, às vezes, um pouquinho. O Neto agora está abdicando, né, amor? Acorda 3 e pouco da manhã, porque quem corre, a gente acordava cedo. Agora, para fazer um triatlon, agora ele está no triatlon, né? Então, agora quando eu vejo o treino de triatlon, esse meu amigo, isso é admirável. Eu digo, para mim já está difícil correr. Correr, nadar e pedalar, meu amigo. Não, e todo dia são 2 treinos por dia, porque ele ou tem que correr e nadar, ou ele tem que pedalar e nadar. O nadar sempre está no meio. O nadar está sempre, todos os dias. Você tem que nadar todos os dias, não tem para onde correr. E ele falou para mim outro dia, amor, quando ele olhou a planilha a primeira vez, né? Porque a gente que corre tem um dia off. Só que triatleta não tem dia off. Não existe dia off. O dia off, ele está pedalando ou correndo, nadando. O dia off dele, que é o menos pesado, que é na segunda-feira, aonde ele nada, né? Vou relaxar com ele vai 2.400 só 2.400 de natação. É ótimo relaxamento. Um cardio muito leve. E fortalecimento. E fortalecimento que ainda tem que ter. Então, além dos treinos, você tem que fortalecer. Eu sempre falo, amor, você tem um sonho, você vai pagar o preço. Sei que agora vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, não desanima. E aí a gente falou logo no começo, como é importante você ter pessoas sintonizadas na mesma estação que você. Porque senão, cara, eu conheço muita gente, o Thiago conhece, a gente começa a correr, começa a ter uma atividade física mais larga. Porque às vezes as vozes externas, e às vezes dentro mesmo do seio familiar, começa a pesar. Eu lembro de um relato de um amigo que falava assim, nossa, eu acordava até mais cedo que a esposa, mas era tanta reclamação, porque quem não está dentro, não está querendo uma mudança de vida, ele não entende porque o cara vai dormir às vezes tarde, porque chegou cansado e tal, e às vezes tem aquele compromisso de acordar 5 horas da manhã e vai acordar, a gente vai para hotel, Thiago, o povo do hotel já acha a gente estranho. Eu acho que o povo fica pensando que se casar não é normal, tá todo mundo dormindo, a gente foi pro resort. Você já passou por isso. A gente foi para aquele jacuzzi lá do Costa Sauípe, e a primeira coisa que a gente fez quando entrou foi perguntar onde a gente podia correr lá, se podia correr por dentro do complexo do resort, né? Aí ele falou, pode correr. Aí a gente já no dia seguinte, quando estava indo pro resort, sabe como é que é, né? Tem gente indo dormir às 5 horas da manhã, né? Tem show, tem eventos, parece, como é que fala? Parece cruzeiro, tem tudo lá, você come, você passa. Então, quando o pessoal estava indo dormir, amor, a gente estava saindo 4h30 para correr. Nossa, esse casal não é normal desse mesmo. Passava o povo, a pista vazia. Eu tive essa experiência no final de semana agora, a gente passou a Semana Santa lá no sertão, né? E aquele interior realmente bem sertão mesmo, né? E o máximo que o pessoal faz é uma caminhadazinha, né? Na beira da BR, né? E eu tinha um longão para fazer, né? Então você imagina, eu saí de uma cidade a outra, deu 26 km, e durante toda a rodovia, o único doido correndo era eu, né? Então era ladeira subindo, descendo, aí eu passava em alguns interiores que eram bem rústicos mesmo, o pessoal olhava assim para mim e eu dizia, esse cara é doido, né? Do nada tá correndo por aqui, né? Então, no sol desse. No sol desse, esse cara é maluco, tá com um parafusamento, né? Então, e é incrível isso, né? Outra coisa que a gente escuta muito, né? É o tal da motivação. Quando você tem uma pessoa que está ali do seu lado, que está ali ajudando, motivando, né? Como no seu caso, você e o Neto, no meu caso, que eu tenho minha esposa também. Então, ajuda, né? Mas assim, eu escuto muito dizer, não vou treinar porque eu não tenho ninguém para ir comigo. Cara, não isso. Eu fiz a minha preparação na maratona de 2018, treinando longo
de 32, 34, com a garrafinha no bolso e saindo aqui pela BR, saindo aqui pela UFAL, indo lá. Então, assim, a motivação, assim, seja você a sua própria motivação. Sim, né? com certeza. Então a gente escuta muito, eu não tenho ninguém que me acompanhe, assim, faça por você, né? Faça por você o que ninguém pode fazer por você. Não fique esperando alguém pegar na sua mão, te levar, não, porque o Thiago está falando assim, a gente tem os estímulos, um incentiva o outro, mas de madrugada quem está indo é o Neto, não sou eu. Eu tenho que estar aqui. E a gente treina, fisicamente a gente é diferente, a nossa planilha é diferente. Mesmo quando eu estava treinando corrida, meu treino é diferente dele, não significa que quando a gente vai junto, a gente tem que correr junto, né? Muitas vezes os treinos de tiro, eu estou de um lado e ele está do outro. A gente se cruza no tiro, ele gosta muito, eu fico concentrado e não gosto de conversar durante o treino, e ele gosta de falar. Ele passa falando, para eu falar. Aí eu fico com aquela cara de quem quer matar ele. Orientando, motivando. Eu estou morrendo, Thiago. Eu estou no treino de tiro, eu estou dando a minha alma, o olho está saindo, e o homem está querendo conversar comigo. Aí eu falo, você está no treino de tiro mesmo? Porque eu estou morrendo. E ele eu entendo que é a mesma situação comigo é isso, né? Então, para ela tá pesado, para mim tá leve, né? Às vezes eu tô falando e ela é a puta da vida, né? Cara, ela falou isso agora, Thiago, e eu tava... ela tá sem poder correr, né? Devido à questão do lesão no joelho. Então, eu tô fazendo meus treinos sozinho, né? Então, a gente sempre, como ela falou, né? A gente muitas vezes não fazia o mesmo treino, mas a gente tava ali na mesma região, correndo, se encontrando. Depois terminava o treino, a gente se juntava e ia fazer o curso e ia para casa. Aí, tem umas 2 semanas, né, que eu terminei meu treino. Era um treino mais longo do final de semana, acho que foi no domingo. Aí terminei o treino, quando foi, acho que umas 8 horas da manhã. Aí eu parei na padaria que tinha perto do terminal. Fui lá na padaria, comprei um Gatorade. Aí sentei no banquinho lá da padaria para poder respirar um pouquinho. Aí nessa hora bateu aquela lembrança. Caramba, bicho, eu tô aqui sozinho. Acostumado toda vez que eu venho pra cá, a gente tá junto, a gente vai comer alguma coisa. Toma água de coco. E eu fiquei pensando, caramba, bicho. É muito diferente, né? Diferente. Eu disse, eu vou trazer ela na próxima vez pra ficar aqui me esperando sentado na padaria. Uma vez ele me fez 2 horas esperar o treino. 2 horas e 35 minutos eu esperando o treino dele. O bom dele Mas foi bom, porque eu levei ela pra um treino que eu fiz de bike. Deixei ela brincando, deixei ela treinando com a Laura lá, brincando lá com a Laura, né? A Laura se divertia. É porque eu sou baixinha, e a minha encontrou. filha menor já tá quase da minha altura. Ele fala, deixa as duas brincando. Às vezes brincando lá. 40 anos, seu Thiago. Eu já disse até a Isa, agora, nos próximos longos, no final do mês, vai começar o longo de 32, 34. Eu digo, tu vai fazer teu treino no sábado, eu vou ter que fazer domingo. Porque 32, 34 sem apoio, aqui em Maceió sozinho não dá não, né? E graças a Deus tem alguns amigos aí que compraram até a ideia para mim, não, bicho, a gente vai te ajudar. Eu digo, toda ajuda é bem-vinda, né? Então, vai de moto, bicicleta, né? Então os meninos têm sido muito gente boa comigo, têm me acompanhado aí, têm me ajudado. E é muito bom quando a gente consegue encontrar alguém aí, é ótimo, né? Mas a gente não pode usar isso. Mas no começo não é assim, né? No começo a gente não começa assim, a gente não pode estar esperando alguém vir chamar. Se eu estivesse esperando, estar até hoje esperando alguém me chamar para ir para algum lugar. Exatamente. A gente tem que ir, meter a cara e fazer. Eu sempre costumo dizer que eu sou um pouco ousada. O Thiago eu já percebi que tem essa ousadia também, porque ele foi para uma maratona sem nem treinar e comer lasanha, né? Eu fui a minha primeira, ele contou a história trágica do meu primeiro trail run, porque eu amo corrida trail run, eu gosto muito de corrida de rua, mas o Neto sabe que a minha paixão é mato, a trilha, eu tenho isso dentro de mim, eu gosto muito mesmo. E a minha primeira trilha foi num trek. Então, imagina, né? Eu fiz 5 quilômetros na corrida da Caixa, me aventurar a fazer 10 quilômetros no trek. Que é a mesma coisa, né? É super simples, você subir e descer a ladeira no meio do mato. Tranquilo. Não, e acima do peso, que é melhor ainda. Você olha minhas fotos. Não, eu sou branca, gente, não é por nada. Eu sou pálida, não sou uma branca rosada. Isso aqui é... E quando eu olho as fotos, eu não tô branca, eu tô pimenta, assim, parece que, sei lá, parece que uma coisa ali, sabe? Tacaram fogo na menina.
porque tá uma coisa horrível. Eu tô com os olhos regalados, verde e toda vermelha, porque você tá acima do peso, tá um calor terrível, não imaginava nem para onde ia. Eu lembro que o desespero era tanto de terminar que quando eu vi a ladeira e a chegada, eu comecei a correr. Eu não tinha força, mas eu queria terminar aquilo, porque aquilo ali para mim era uma tortura. Agora, pergunta se eu não quis voltar depois. Eu quis voltar. Lógico. A gente quer voltar, só que a gente começa a perceber que no teatro a gente precisa de um preparo, de uma melhoria, de um ajuste. Mas nunca vai ser fácil, gente. Não espere ninguém bater na sua porta. Não, a gente sempre fala isso. Motivador é legal. Você encontrar alguém para inspirar, histórias inspiradoras é muito legal. Mas no dia a dia, a motivação tem que ser particular sua. Você tem que estar decidido e focado naquilo que você quer. Porque vai ter. Não, às vezes você vai chegar perto do resultado e não vai chegar no resultado que você queria. Né, Thiago? A gente passa por isso, a gente se prepara e às vezes você vai passar até melhor do que o resultado que você queria. E é incrível, assim, por exemplo, a gente que treina com objetivo, né? Hoje, você, para mim, esse ciclo dessa maratona está sendo para mim um dos mais difíceis, né? Está sendo bem dolorido, principalmente os treinos longos, né? Porque justamente por conta da rotina que é muito pesada, então você acaba sentindo lá no jogo, né? Quando demanda um pouquinho mais de você. Mas hoje eu tenho essa cabeça, não deu certo hoje, amanhã tenta de novo. No Tá mais maduro, né? Não tenta de novo. Então, assim, hoje eu pensei, eu tô com a dor na panturrilha, vou correr mais não. Vou fazer isso, não vou fazer mais. Então, assim, a gente às vezes acaba arrumando muita desculpa para qualquer oportunidade largar a atividade física, né? Sim. E vai precisar um pouquinho de resiliência, um pouquinho de persistência, um pouquinho de determinação, até o seu corpo realmente se acostumar, né? Hoje, no meu caso, né, eu procuro incentivar, principalmente a gente que é pai, a gente que é mãe, né, a gente precisa estar incentivando as nossas crianças, principalmente nesse mundo de hoje, que a tecnologia toma tanto conta, né, desse tempo deles, e de estar motivando a estarem ativos, a serem crianças ativas, a estarem praticando alguma atividade física, porque hoje eu carrego muita consequência da obesidade, né? Hoje eu tenho 3 hernias de disco lombar, tenho problema no joelho, tenho problema no tendão. Quando o médico olhou para a minha ressonância no joelho, ele perguntou, como é que você consegue correr? Eu digo, não sei, doutor, eu vou fortalecendo e vamos levando. Porque condropatia, menisco, ligamento cruzado posterior, enfim. Então, tudo isso é consequência da obesidade. Então, assim, não esperem chegar num estágio de dor, esperar a dor chegar para poder tratar, né? Realmente a gente precisa ter essa consciência desde cedo, né? Desde novo. Então, o nosso papel é fundamental, principalmente nessa geração agora, que está sendo tão bombardeada, né? Com as mídias digitais, com a tecnologia. É muito positivo, mas a gente como educador, né, dos nossos filhos, tem que controlar isso e ajudar eles, né? É o nosso papel. Então, quanto mais cedo a gente colocar na cabeça das pessoas que elas precisam se cuidar desde novo, mais adultos, né, realmente saudáveis a gente tende a ter. Com certeza. Então, hoje eu procuro tentar ajudar dessa maneira, né, criando consciência, mostrando que é possível, que não é impossível, mostrando que é possível, que é importante se cuidar desde cedo. E que não é impossível, se você está numa idade mais avançada, não é impossível também você chegar no resultado que você quer. Então, tem 2 caminhos, né? Um é mais fácil, que você pode ir trilhando, outro é um pouquinho mais complicado, mas também você consegue chegar lá. A gente consegue chegar lá em ambos, né? A gente pode mostrar. Mas a gente pode encurtar esse processo, evitar que lá na frente você sofra as consequências, porque já que eu estou falando é isso, é o sofrer as consequências. Mas consequências do quê? De escolhas, mas também que ele foi levado, a vida, as circunstâncias da vida vão nos levando. Nossos pais não tinham essa orientação que hoje nós temos, e às vezes a gente replica. Eu sempre falo assim, o Thiago falou isso, a gente tem um João, né? A gente tem um exemplo do nosso filho. E quando a gente começou, ele também perdeu peso automaticamente. Então, assim, foi, como é que fala? O efeito colateral. Porque tudo tem efeito colateral. Bom ou ruim, vai ter efeito colateral. No nosso caso, foi bom, porque a gente começou a mudar a nossa alimentação, observar, porque você já começa a ter um olhar diferente. Aí você fala assim, lanche já não é biscoito, eu não vou colocar na lancheira do meu filho isso, né? A gente já tem uma visão. Meu filho, a gente vai para um parque, eu não vou levar
biscoito, não combina, né? Eu acho tão bonitinho como a povo fala assim, não combina, né, parque? Só que eram pessoas que às vezes levavam, né? Levavam um bolo de chocolate, não sei o quê. Não combina, a gente vai para um lugar saudável, vejo para minha filha, mãe, não combina, vamos levar só frutas, né? Então, esse não combinar é as pessoas entenderem que não se adequa mais, não é? Não condiz, né? Não é legal. Se você quer estar falando de alimentação saudável, você começa a trazer também para sua rotina, para a família. A gente começou a observar também isso, né, Tiago? Você vê as consequências no nosso dentro de casa, né, Neto? A gente vê o João pequenininho, né? A gente até brinca, os colegas do Neto falam, né? Nossa, era tão difícil até levantar o teu filho, né, Neto? E hoje aí, ó. Ô, Tiago, eu queria saber de você o seguinte, ó, você tem um cara que tem uma experiência de vida aí, né, para trazer, você viveu toda a situação, você viveu na prática tudo isso, então, quais conselhos você teria para dar, você poderia dar para aquela pessoa que está começando aí nessa jornada, né, de perda de peso, que também está pensando de repente na corrida, quais conselhos você poderia dar para essa pessoa que está nessa situação? Rapaz, aquele conselho que eu falo para todos, cara, vai doer, é sofrer, é chato, é tal, é ruim, mas o resultado para sua saúde física e mental, ela vai compensar todo e qualquer sacrifício. Então, é o que eu falo, acordar cedo é chato? É. Fazer atividade física em algum momento vai doer? Vai. Mas isso você tem que colocar, que ela é tão importante quanto a alimentação, quanto o seu sono. Ela precisa fazer parte da sua rotina, né? É algo que eu não vou fazer, eu vou correr só para perder peso. Eu vou me alimentar saudável só para perder peso. Não. Ela tem que começar a incorporar isso na sua rotina, no seu dia a dia. Por quê? Pensando numa vida mais de longevidade. Né? Se eu pretendo estar ali com meus 50, 60, 70 anos, acompanhando, brincando com meu filho, com a minha filha, com o meu neto, enfim, eu quero estar com 70 anos, estar precisando sem andar que ninguém me carregue. Né? Então, eu preciso olhar lá na frente qual tipo de futuro eu quero para mim. Então, acho que quando a gente muda essa visão de lá na frente qual é a velhice que eu quero para mim, né? Qual é a qualidade de vida que eu quero na minha vida idosa, eu acho que a gente consegue criar um pouquinho mais de consciência, né? Eu quero, se Deus permitir, chegar com 60 anos, tá correndo prova, não sei se maratona, mas pelo menos meia maratona, 10 quilômetros. Eu quero estar participando do marcha aí, né? Brincando com os velhinhos. Eu vou dizer a vocês, vem daqui dá trabalho, não corre só beleza. Então, assim, eu fico muito admirado quando eu vejo um senhor de 60, 60 e poucos anos do meu lado, correndo, rindo do meu lado. Então, assim, para mim, velho, eu quero chegar aqui nele tá hoje em dia, né? Então, para mim, é uma inspiração, né? Quando eu vejo alguém já numa idade mais avançada, rapaz, é isso que eu quero para mim, Eu quero estar com 60 anos, quero estar aposentado, quero estar correndo, quero estar me cuidando, quero dar uma caminhada na praia, quero tomar água de coco. Então, assim, eu não quero estar numa cadeira de roda, numa cama, esperando alguém trazer comida para mim. Eu quero ir lá fazer, eu quero ir lá. Então, é o que a gente está plantando hoje, não digo falando hoje. Vai colhendo lá na frente tudo aquilo que você está plantando hoje, né? Se eu não me cuido agora, né? A minha avó ela tem aí quase 80 anos, né? E passa por muitos problemas de saúde. E a gente é até doloroso, mas diga ela, infelizmente você está colhendo tudo aquilo que a senhora não fez a vida toda, né? Se ela nunca cuidou da alimentação, se ela nunca fez uma atividade física, infelizmente vai pagar um preço alto. E isso é ela ou qualquer outra pessoa que a gente conhece, né? A chance de você realmente ter um problema de saúde mais sério lá na frente, e você não plantando uma vida saudável agora, é muito maior, né? Você realmente colher coisas ruins. Então, quando a gente consegue criar essa consciência do cuidado, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente, que todo o nosso conjunto ele precisa estar bem, isso aí facilita. Então, assim, mesmo que você não goste de acordar, você vai acordar porque você sabe que precisa acordar cedo. Você sabe que às vezes vai abdicar, eu gosto muito de comer um sanduíche, mas eu não vou comer uma vez no mês, né? Vou comer a cada 15 dias. Então, vou fazer tal. Então, você começa a negociar, eu não se preocupar como tudo.
Mas aquela minha rotina, todo dia almoçar com refrigerante, todo dia tomar um sorvete, não, você não pode fazer mais parte da minha rotina. Vai acontecer? Vai, mas assim, tem que ser algo muito controlado, tem que ser algo que realmente você negocie com você. De vez em quando, né? De vez em quando, tranquilo. Mas de vez em quando, como eu falo, né? A minha nutricionista fala, você tem uma refeição livre, não é um dia livre. Isso. Então, porque sábado eu vou chutar o balde, né? Então, não é o sábado, é uma refeição no sábado que você pode ir lá e comer algo que você gosta. Então, tendo esse equilíbrio, dá super certo, né? A gente precisa ter uma vida social, precisa. A gente precisa ter uma vida com a família, precisa. A gente precisa cuidar do corpo. Então, acho que a busca do equilíbrio, e realmente, não é, como eu falo, não é um caminho fácil, né? Não é um caminho fácil, mas ele é um caminho totalmente possível e ele é um caminho muito gostoso quando a gente consegue colher os resultados, né? Não só fisicamente, mas de tudo, né? É de quem está do nosso lado, é de você, eu fiz uma prova de 5 km com 40 minutos, vou fazer uma outra prova, fiz em 39. Epa, isso aí já é muito gratificante, né? Então, você fica altamente motivado, estimulado, e não é a luta contra ninguém, né? Às vezes você com você mesmo. Às vezes é muito interessante, eu tenho uma estrutura ainda de gordinho, né, de pesado. E às vezes eu tô numas corridas, né, tem aqueles caras chapados, shape e tal. E quando você percebe que o cara olha de lado, só esse gordinho, vou perder para esse gordinho, não é possível, Deus. Não posso perder para esse gordinho. Esse gordinho não pode passar de mim. Esse mal gordinho treina. Passa, tá bem, né? Diga, passe bem. Passe de boa. Ô, Tiago, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast e eu queria fazer uma pergunta para você, né? Para a gente fechar. E eu vi que, pelo que você falou, né, os seus olhos brilhando, que a maratona que você fez de Berlim, ela foi uma realização para você, com certeza. Ela foi um marco, né? Você guardou essas histórias e vai guardar para a sua vida. Mas eu queria saber, assim, existe uma maratona, né? Uma prova em particular que você ainda quer fazer, que você tem vontade de participar, que você pensa assim, não, aquela é a minha prova-alvo. Eu vou correr, aquela que eu preciso fazer. Antes de eu ir embora desse mundo, eu tenho que fazer essa prova. Cara, tem, assim, o meu objetivo, assim, não sei se daqui para frente a gente consegue mudar isso, né? Eu tenho o objetivo maior de tentar fazer as 6 maiores do mundo, né? Mas a gente sabe que é muito difícil na realidade hoje. Mas uma prova que realmente eu queria um dia conseguir realizar, acho que é Nova York, né? Nova York, ela é a maior e mais tradicional maratona do mundo, né? Então, eu acho que é uma maratona que tem algo especial, né? Então, não sei se 2, 3, 4, 5 anos, né? O sonho é chegar nos 40 lá, né? Tem uns 3 anos para a gente batalhar por esse sonho. E. Você confia que é 40. Eu nem mas posso falar mais. Já passei os 40. mas eu quero tentar realizar ela. Não sei se vou conseguir. Se eu não conseguir, tudo bem também. Já estou muito feliz. Mas batalhar, pelo menos tentar. Eu ia na pandemia, né, para Chicago. Fui sorteado e acabei perdendo inscrição. E entrou trabalho. Então tudo dificultou, né? Ficou mais difícil. Mas como eu ia com o grupo, era mais focado no grupo. Mas assim, em sonho de fazer uma prova, Nova York. Nova York é o próximo sonho. Tudo bem, eu também tenho essa vontade de fazer Nova York e eu também tenho de Tóquio. Não me pergunte por quê, mas meus olhos brilham. É aquela coisa de corredor, a gente não sabe explicar. Tem gente que tem vontade de comprar uma coisa, a gente tem vontade de fazer prova. Meu sonho é fazer a de Tóquio também, porque, nossa, não sei explicar, meu coração acelera quando eu ouço falar da maratona de Tóquio. Lá vai eu para Tóquio, né? Mas a gente tem que acreditar, né, Thiago? E você com certeza não imaginava ir para Berlim. Não, nunca. É uma coisa surreal, né? A gente está aqui no Brasil e tudo é muito surreal. Quem está de fora, eu tenho uma irmã fora do país, e viajar para eles é muito normal. Mas a realidade brasileira é real mesmo, já nasceu com a cultura de que viajar para fora
Até dentro do nosso país já é uma coisa, nossa, que chique, vamos viajar para São Paulo. É aqui, né? Mas imagina viajar fora, tirar um passaporte, ainda é muito. A gente ainda tem essa dificuldade. E engraçado, você que está chegando ao fim, mas engraçado que quando eu pousei lá em Berlim, né, na verdade o primeiro voo foi em Frankfurt. Quando eu já cheguei em Frankfurt, você começou a dispersar, né? Não encontrava mais nenhum brasileiro perto. Eu disse, na Babilônia. Tô perdido. Deixa eu encontrar lá no portão de embaixo, senão vou perder o voo. Procurar alguém, por favor, referencial. Mas foi muito engraçado. Então, assim, eu peguei ônibus lá em Berlim, fui andando. Então, quando eu conto, o pessoal fica besta, né, com toda a situação, porque foi com a cara e com a coragem. Eu, quando fui para os Estados Unidos, para a Flórida, a minha irmã, na primeira semana, precisou ficar internada. Imagina, né? O marido dela não fala um A em português, meus sobrinhos não falam português. E lá vai eu ficar, aos 3 dias que eu estava lá, fiquei com a minha mãe internada no hospital e eu tive que ficar na casa dela. Uma rotina que não era minha, sem os meninos falarem português. E o meu inglês é um inglês básico de escola estadual. Imagina, né? Já é ruim. Escola já é ruim, estadual, então que a professora faltava mais do que ia. Então, assim, era verbo to be, olha lá, né? Books on the tables. Então, assim, gente, era coisa básica. Eu não falo inglês. Então, era aquela comunicação, tipo, né? Vamos usar o Google Tradutor, vamos usar a língua de sinais, que não são oficiais, é a nossa que a gente inventa, né? Mas dá pra gente andar. Eu lembro que eu ia correr, Thiago, treinar, tava correndo. Eu ia correr e minha irmã ficava em pânico. A minha irmã é mais nova que eu sou mais velha. Ela ficava em pânico porque ela pensava que essa menina vai se perder. Vai se perder. Me perder, né? Eu nem me perdi. Meu cunhado ia atrás de mim. Procurava, quando eu vi, tava ele, que é policial. Ele passando de carro baixadinho, tipo, tentando disfarçar, né? Que não tava olhando. E eu já vendo que ele estava me perseguindo. Mas aí o Thiago tá aí para provar, gente, que sonhos podem sim se tornar realidades. Objetivos podem se tornar reais, a gente coloca, às vezes, planos, objetivos no papel e fica assim, todo ano, né? Ano que vem eu vou perder peso, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem, e esse ano que vem nunca vem, e a vida vai passando, gente. A realidade é que o tempo, ele realmente não para, e a gente precisa ter dentro da mente da gente o seguinte, eu preciso focar, lógico que tudo tem um tempo certo, eu sempre falo isso com o Neto, mas esse tempo certo é quando? Porque se eu ficar parado aqui, e vai passar 2 anos e nada vai acontecer. A gente fez uma live que ficou muito marcada no meu coração. A pessoa falou assim, se você começar agora a nadar, eu não sabia nadar, né? Eu comecei a nadar tem 5 meses, fazer 6 agora. E eu não sabia nem boiar. E aí ele falou uma coisa, se você começar hoje, daqui a 2 anos, você vai estar nadando. Se você passar 2 anos sem começar, daqui a 2 anos você está no mesmo estágio. Eu falei, caraca, é verdade. Daqui a 2 anos eu vou estar com 40 e pra lá mais. Né? Perfeito. E depois que eu já estou com 41, eu estou num tempo que, não é que a gente está muito velho, é isso, mas a gente começa a sentir a urgência, que a vida ela começa a lhe cobrar. Enquanto você tem 20, 30, tudo é muito... Você está achando que tudo tem um tempo, e aí você começa a ver as pessoas... Eu ano passado, minha mãe foi embora, né? Eu falo minha mãe, mas foi a minha avó que me criou, né? Mas eu sempre tive ela... E nessa ida dela, quando ela partiu, eu entendi quantas coisas ela sonhou e ela sempre falou pra gente e ela não realizou. E aí eu falei, não, gente, eu preciso realizar. Porque a gente vem na vida, a gente precisa realizar. E foi daí, do ano passado, que eu comecei a comer o juízo do Neto. O Neto tinha esse sonho de triatlo. E ele sempre ficava com o pé atrás. Eu acho que eu sou isqueirinho aqui de casa. Fala, Neto, vai, não tem bike, vai. Eu não tenho isso, vai, você vai com a mountain bike, você vai. Eu não consigo, você consegue, eu não nado, eu sou bombeiro, mas eu tô sem nadar direito. Vai, você sabe nadar, tá melhor que eu. Fala bem assim, Thiago, você tá melhor que eu não sei nem boiar. Aí aquilo, e foi. E assim, se a gente ficar só sonhando, dizendo assim, eu vou fazer. Mas esse vou fazer não toma atitude para que ele aconteça, né? Então, Thiago é essa, ele toma atitude, tá aí. Talvez você olhe para ele e fale assim, que ele falou mais gordinho, eu não sei o quê, né? Você já conhece a história dele? Você acompanhou, sabe o preço que ele paga?
Porque o bonito é o resultado, né? A foto do antes e depois da blogueira é muito bonito. É muito bonito, verdade. Quem vê o corre não vê a luta, né? Você não sabe o que ela passou para estar ali, as renúncias que ela faz diária, não sabe o psicológico que às vezes tenta voltar atrás. Mas é isso aí, Thiago, eu quero muito te agradecer. Me agradecer essas histórias que inspiram a gente. Eu já tô, tá de novo, vocês ficam me aguçando ir para Tóquio, para Berlim, para a China. E Vocês vá. com a gente. Olha aí. Vale muito. Deixa eu melhorar da minha lesão, viu? Vocês vão ver. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena a gente lutar e realmente ir atrás de sonhos, né? Acho que tem recompensa maior, né? Do que, eu escuto às vezes como você fala, né? Às vezes é aquele comentáriozinho maldoso. Ah, mas você só viaja para correr, eu só viajo para fazer o que eu gosto. Então eu vou continuar viajando para correr. Então, o Neto, sabe o que o Neto responde? Que às vezes o pessoal fala assim, você fica correndo, né? Porque não teve uma época que estavam chamando ele de keniano branco, né? O pessoal tá albino. Quem não albino, né? Porque o Neto agora tá bronzeado tanto correr, né, gente? Correr no sol, mesmo com protetor, né? Aí o povo fala, keniano albino, você fica aí, o cara só corre e faz outra coisa da vida. Cara, você gasta o seu dinheiro o quê? Beber no final de semana, você gosta de sair para sua rotina, cada um tem o seu. Ele sempre responde. A minha vibe é não dormir tarde. Eu não gosto de dormir tarde, eu gosto de acordar cedo. Então, não que você esteja desfrutando melhor do que eu, nem eu melhor que você. Mas cada um está fazendo aquilo que gosta, aquilo que faz bem, aquilo que para você naquele momento é especial e importante. Thiago, muito obrigada. Perfeito. Obrigado a vocês aí. Para contar a sua história. Continue esse trabalho incrível de vocês. É muito importante. Realmente vocês inspiram e motivam pessoas. E é um trabalho muito lindo, é um trabalho fantástico. E quando precisar, pode acionar que eu vou estar por aqui. E vamos precisar de você. E logo, creio que você vai contar a sua história lá de Nova York, como é. Com fé em Deus, com fé em Deus. Vamos lá. Valeu, Tiagão. Valeu, gente. Valeu, galera. Valeu, galera. Vou estar na torcida lá do Iron mesmo. Oi? Vou estar na torcida lá do Iron mesmo. E eu gritando, desesperada. Vou precisar muito, porque serão muitas horas de prova. Vou precisar vai dar certo. Já deu certo, meu. Valeu, irmão. Até mais. Valeu, galera. Um abraço para vocês e fui.